vontade, um sonho, um desejo profissional, e, às vezes, essa cobrança do e se lança sobre a mente da pessoa. Esse é o segundo caso, Samuel, Willim. Mas talvez você possa se parecer com um outro caso, o caso da Felícia. Felícia está mergulhada nas dores do fracasso. Ela passou 30 anos construindo e dedicando-se a uma empresa que simplesmente faliu. Seus funcionários, suas economias, seu entusiasmo, seu otimismo se foram. Para que serviu tudo isso, afinal? Olha a situação de Felícia. Aqui não está dizendo se foi má administração, não está dizendo que foi um roubo, não está dizendo que foi uma mudança na realidade global, o advento da IA, ou uma lei que diz que não precisa mais de fazer ser indicado pela escola de direção para você poder pleitear uma carteira de motorista. E aí essa lei vem falando que você pode pleitear, e um monte de empresas vai ter que fechar, porque perdeu o fim. Ou ela se reinventa para realmente ajudar a capacitar, ser online, ajudar o pessoal a estudar, mas se essa lei é aprovada, muitas empresas vão fechar. Então, não foi necessariamente uma ação ruim de gestão. A realidade que está se colocando aqui é que Felícia está sofrendo em uma determinada situação. A empresa dela faliu. 30 anos ela se dedicou ali. Ela quis, ela lutou. As economias dela estavam ali, à frente de trabalho, o esforço, a vontade. E agora ela como? Sem dinheiro, sem entusiasmo, seu otimismo, tudo esvaiu. Se ela começou a trabalhar isso de forma bem prematura, né? Uma empresa própria, sendo assim, poxa, com 20 anos, essa mulher já está com 50 anos ou mais. Começar de novo? Que dúvidas? Como? Talvez seja a realidade de outras pessoas. Como lidar com uma situação de fracasso? O que isso vai me ajudar? Como isso glorifica a Deus? Como eu posso voltar a glorificar a Deus com tais sentimentos? E o último caso, o caso do Sebastião. Sebastião estava vangloriando-se do sucesso. Olha só, ao contrário da empresa de Felícia, a dele está indo muito bem. E depois de anos de trabalho duro, ele mal precisava levantar um dedo para que ela continue gerando dinheiro. 4 horas de trabalho por semana? Que tal 40 minutos por semana? É disso que a vida trata, certo? A postura de Sebastião talvez seja de um outro grupo de pessoas que teve êxito, está tendo êxito, está alegre com o êxito e se encontra numa situação favorável diante das circunstâncias gerais. A gente não está entrando aqui em saúde, a gente não está entrando aqui em crise, que ele está falando do trabalho. Ele está numa situação favorável e está em paz, inclusive vangloriando-se da ideia de que, cara, se eu me esforçar 40 minutos por semana, talvez respondendo reuniões online ali, dando direcionamento novamente para a minha empresa, ela já está andando com a própria perna e gerando dinheiro, renda para mim. Eu estou muito bem, obrigado. Estou feliz, estou satisfeito. E já me esforcei muito, você está vendo aí, né? Depois de anos de trabalho duro. Não está dizendo que ele é um preguiçoso ou que ele foi um preguiçoso. Mas, nesse momento, a postura dele está de cruzar os braços atrás da cabeça e estou aproveitando o fruto do que eu plantei. Será que ele pode e deve glorificar a Deus assim? Será que é disso que trata a vida? De glorificar a Deus dessa maneira, em não trabalhar? Ou trabalhar o mínimo possível? É sobre isso. 4 situações que eles trazem para a gente, eu achei muito legal, interessante, de etapas de vida diferentes, situações que culminaram de forma diferente, e que nós vamos tentar conversar sobre elas a partir da parábola dos talentos. Vamos ler agora a palavra dos talentos e conversar uns com os outros sobre que lições a gente aprende. E, por fim, a gente volta nesses exemplos e tenta trabalhar as lições que nós tiramos dessa parábola e aplicá-las na vida dessas pessoas, desses 4 casos hipotéticos. Lá em Mateus 25, eu trouxe aqui, a gente vai poder projetar, dos versos 14 a 30. Você pode também já deixar a sua Bíblia aberta aí, isso é muito bom, porque eu vou passar aqui, e aí quando você estiver raciocinando a respeito das aplicações, você volta na Bíblia, dá uma olhada, mas a gente consegue acompanhar a leitura daqui, ok?
Mateus, capítulo 25, dos versos 14 a 30. Jesus começou dizendo assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também, aquele que tinha recebido 2 talentos disse: Senhor, você me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: Sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo, escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo que tem, mais será dado e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Fim. Que lições saltam à sua mente, aos seus olhos, na leitura desta parábola? O que você já aprendeu outras vezes, que você leu, outros sermões, outras aulas de escola bíblica? O que você... Hora de participar, gente. É escola bíblica dominical, não é seminário, não. Não é palestra, não. Cada um tem uma capacidade diferente. Ok, legal. Dividir os talentos conforme a capacidade de cada um. Legal. Soberania, sabedoria do Senhor. E isso é muito bom frisar. O que mais? Pode olhar aí na Bíblia. Eu falei, deixa a Bíblia aberta, Mateus 25 aí, que você vai dando uma olhada, refrescando a memória. O Senhor vai pedir contas, né? Ele vai perguntar como é que foram os ganhos. Muito bom. Fidelidade não está ligada ao valor. A gente vê aqui que ele chama os 2 servos de fiel. O último servo, que não faz nada, chama de preguiçoso. Mas os 2, não importa, ele chama de fiel. O que mais? Ninguém era desonesto? Interessante. Desenvolva. Ele não fraudou, ele não deu prejuízo ao seu senhor em termos do que ele já tinha, só não se esforçou. Interessante. A defesa do Elias aponta para um servo que falou a verdade para o seu senhor. Olha, está aqui o que é seu. Será que ele não fraudou? Se uma vez que ele era um trabalhador dele,
e na sua ausência deixou de trabalhar? Será que ele não fraudou, uma vez que lhe foi confiado algo para cuidar e cultivar, mas ele optou por abandonar? Às vezes a gente tem essa postura também, né? Não, eu trabalho o mínimo porque eu recebo um salário mínimo. Peraí, você foi contratado para fazer uma determinada atividade e você se acha no direito de cobrar o seu provento combinado, mas não se esforçar por aquilo que foi chamado a fazer? Nós também temos declarações a respeito desse Senhor que, no mínimo, chamam a nossa atenção, né? Como é que ele chama o Senhor? Sei que o Senhor é homem severo. Olha lá. Que ajunta, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou. E ele fala, fiquei com medo. Ele associa a sua inatividade a medo e a severidade desse Senhor. Ele está tentando jogar a culpa no Senhor. Se eu não o fiz, é porque eu tive medo. Você consegue lembrar de alguma outra pessoa que faz isso? Joga a culpa em Deus dos seus erros? Além de você. A gente faz isso, né? Muitas vezes a gente, Senhor, por que isso aconteceu comigo? Aí a gente corrige, a oração ajuda a gente a corrigir. Ele joga a culpa no Senhor, a culpa da sua inatividade. É uma acusação. Ele acusa o Senhor de ser mau e pegar o que não é dele. Interessante. Essa é a forma como esse servo se volta. Eu lembro rapidamente de Adão, que culpa a Deus por ter caído. A mulher que tu me deste. Não, ele está sempre jogando para terceiro. A sua inatividade de não repreender a esposa, de não vigiar, de não cuidar do jardim, não cuidou. A serpente entrou ali. Resulta na queda, e ele culpa a Deus. Então, estas coisas apontam, não necessariamente para uma fidelidade, mas para alguém que está tentando manipular a sua situação para se ver livre de uma acusação certeira. Mais alguém? Falando ainda do servo mau, né? Eu achei interessante aqui, porque ele ficou com tanto medo que ele nem tentou. Ele simplesmente escondeu o talento que ele tinha na terra, né? E às vezes a gente faz isso, a gente nem tenta. E talvez porque, não sei, né? Mas pelo menos na minha percepção, talvez porque ele estava mais preocupado com a performance em si, né? Com o resultado. E me parece aqui pela parábola que Deus está mais preocupado com a nossa fidelidade em si, né? Até porque o resultado não depende 100% das nossas forças, né? Essa é uma colocação interessante que lança a luz novamente ao primeiro ponto que o Érico destacou. A sabedoria do Deus que confia de acordo com a nossa capacidade. Não são raras as pessoas que dão a desculpa de mas se eu tivesse o que o fulano tem, eu faria. Mas se eu não tivesse essa situação, eu conseguiria. E muitas vezes a gente se marca ou a gente se projeta com base no que o outro tem, faz ou é. Em vez de se basear naquilo que Deus nos concede, nas responsabilidades que Ele requer de nós e naquilo que nós somos nele. Nós ficamos mirando no outro. E essa comparação nos atrapalha. É uma possibilidade de ele estar chateado porque ele recebeu 1, mas mirasse no que tinha 5, no que tinha 2, e falar, poxa, mas não vai dar certo. Agora, vamos voltar para a sabedoria do Senhor? E se ele tivesse confiado 5 a esse preguiçoso? O fato dele confiar 1 aponta para a sua disposição em auxiliá-lo, em guiá-lo, em orientá-lo. Mas se ele tivesse confiado 5 ao preguiçoso, ao servo inútil, não tinha rendido outros 5, tinha sido enterrado. A verdade é essa. Teria sido enterrado. Nós, muitas vezes, colocamos essas situações. Não, mas fulano, mas Beltrano, se eu tivesse na situação de ciclano. Isso é errado. Não é considerar as situações, mas me medir, ou medir a minha performance pelo do outro,
Não, a gente tem que pensar a respeito do que Deus tem confiado a cada um de nós. Bom, a lição nos traz, além dessas, né, dessas aplicações que nós conversamos, três lições que ela tira desse texto, né, da parábola dos talentos. Primeiro, que fidelidade baseia-se no compromisso que tenho com meu Senhor. Se devo dedicar o meu melhor naquilo que Ele me confiou fazer. Na verdade, eu escrevi errado, ficou ruim, né? Que eu devo dedicar o meu melhor naquilo que Ele me confiou fazer. É o que a Estela falou. O grande quê dessa parábola é o quão fiel eu sou ao meu Senhor. O quão fiel eu sou àquele que me contratou, aquele que me confiou os talentos, que me confiou as atividades. Não é se eu estou conseguindo dar o rendimento suficiente. Não é se o meu resultado, se a minha performance excede as das outras pessoas. Estou em comparação. Fulano, olha lá, estou melhor que ciclano. Da minha turma eu fui o melhor. Dos meus primos eu fui o que me destaquei mais. Daqueles que... Não é sobre isso. É sobre a sua fidelidade a Deus. Porque você pode muito bem ter sido confiado 1, 2, 10 talentos e a outro talentos diferentes, dons diferentes, responsabilidades. Responsabilidade de agir, de cuidar, de plantar, de se esforçar. E você se mira por ele, ao invés de se mirar por aquilo que sabe que já recebeu de Deus. Todos nós temos responsabilidades e compreendemos o quanto que Deus quer que venhamos a sermos diligentes com elas. Cuidar de um filho, cuidar do esposo, da esposa, de um pai acamado. Vamos pensar na família. Quais suas responsabilidades com sua família? Sustentar o seu lar, sustentar a sua vida. Te deu um dom, um talento de ser um bom professor, de ser um bom policial, de ser um bom administrador, de ser alguém visionário, um bom empresário. As responsabilidades que você tem com várias vidas, que você cuida, protege, auxilia, responde. Você sabe das responsabilidades que tem. O que importa é a fidelidade àquilo que Ele espera de você. É isso que o versículo 15 aponta. Vamos dar uma olhada lá no versículo 15? Aqui. Versículo 15. Parece versículo. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. Ele sabe quem nós somos, Ele é soberano, Ele conhece, isso é uma implicação da onisciência dEle, Ele não precisa esperar ou considerar, Ele sabe quem nós somos. Ele sabe o que nós podemos, e Ele age dessa maneira, na sua sabedoria para conosco. Então, precisamos ser fiéis a isso, responder adequadamente àquilo que Ele nos convida. A segunda lição que a gente aprende... Opa, não foi? Mais importante que os resultados é a fidelidade. Os 2 primeiros servos são elogiados pela fidelidade e assim recebem participação e descanso do seu Senhor. Mais importante do que o resultado é a fidelidade. O fato da fidelidade ser importante significa que os resultados são ignorados? Não. Ele quer que trabalhemos, Ele quer que nos esforcemos. Mas mais importante do que simplesmente apresentar resultados que se destaquem, que aos olhos dos homens e olhos materiais sejam chamativos, é apresentarmos-nos fiéis. Existe uma hierarquia ali. Vamos trazer uma aplicação que as pessoas às vezes fazem em igreja, né? É mais importante a qualidade do que a quantidade. Para Deus é verdade, é muito mais importante a qualidade do sermão que está sendo pregado, do evangelho que é anunciado, da fidelidade bíblica, do que a quantidade de pessoas que dá ouvido a esse chamado e entra pelas portas da igreja. Mas os textos bíblicos que falam a respeito do crescimento da igreja falam claramente que quem dá o crescimento é Deus. Então, se você realmente está sendo fiel, está buscando a qualidade, é claro que Ele há de abençoar os resultados, no sentido de que Ele vai lhe fazer próspero. Temos vários exemplos de pregadores, como Noé, como Isaías, Jeremias, pessoas que pregaram a vida inteira fielmente e não cresceram, não era do propósito de Deus.
mas Deus também dá o crescimento. Então, não existe uma briga entre resultado e fidelidade, mas existe uma primazia. Fidelidade. Em primeiro lugar, fidelidade. E se ele quer o crescimento, se ele quer o resultado, ele vai abençoar. Se não, ele está trabalhando a sua vida e usando a sua vida para trabalhar outros. E nisso gloriamos a Deus. Então, segunda lição que a gente encontra, mais importante que os resultados é a fidelidade. Esses 2 primeiros servos foram chamados de fiéis, pelo que eles fizeram com o que lhe foi confiado. Rodrigues. Vamos descobrir agora? A gente vai encontrar o terceiro. Os 2 foram chamados pelo Senhor de fiel. Os 2 foi servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. O segundo, servo bom e fiel. Entra no gozo do seu Senhor. O terceiro, ele não fala isso. Nós temos um servo, ele é contratado. Sendo servo, ele tem um salário, ele tem uma casa, ele tem uma responsabilidade e ele não cumpriu. E acusou o dono, mais uma vez, acusou o dono de querer ganhar dinheiro na vida dele. Você está sempre querendo colher onde não plantou, pegar e ajuntar aquilo que você não semeou. Então, esse tipo de acusação aponta para alguém que não é grato ou não reconhece tudo que o Senhor faz por ele, no sentido de que eu sou o seu Senhor, eu pago o teu salário, eu pago a tua vida, eu te dou o seu sustento, a forma de você trabalhar, e você responde assim para mim. Ele não é chamado de fiel, o terceiro. Vamos lá, lição 3. A infidelidade do terceiro servo reflete não apenas a sua preguiça, mas a sua infidelidade também o fato de não conhecer verdadeiramente o seu Senhor. Reflete o fato de não conhecer o seu Senhor. Esse homem não era apenas preguiçoso, no sentido que o Senhor fala, servo mau e preguiçoso. Ele o chama assim. Revela também que ele não conhece o seu Senhor. Ele não conhece. O que ele afirma a respeito do seu Senhor é algo para justificar a sua própria inatividade. Ele o acusa de mal, ele o acusa de severo, ele o acusa de você é corrupto. Sendo que, na verdade, ele agiu de má fé, ele agiu de forma leviana, deixando as coisas, as responsabilidades para depois. Não entregou, por exemplo, aos banqueiros. Eu não tenho capacidade para isso. O que eu faço? Entregava aos banqueiros e o Senhor receberia com juros. Havia saídas na sua incapacidade, na sua infantilidade. Se ele buscasse servir, havia saídas. Se ele buscasse ser fiel. Mas ele não foi. E ele foi aquele que enterrou o talento, fez maldade, acusou ele de forma errada. Ele não conhecia o seu Senhor, não conhecia a sabedoria desse Senhor, não conhecia que esse Senhor iria voltar. O pastor Davi destacou aqui, esse Senhor vai voltar para cobrar. É como aquele funcionário que parece que, já que não tem costume de pedir relatório, não vou fazer nada, não. Quando chega o primeiro dia que os chefe, o supervisor, quer o relatório das atividades da semana, do mês, do semestre. Rapaz, nunca preparei nada. Pensei que era só bater o ponto e atender telefonema. Não foi para isso que eu te contratei. Existe uma responsabilidade. Mas ele se comporta dessa maneira. Ele não conhece ao seu Senhor. Ele não conhece aquilo que o Senhor espera dele. Ele nem conhece a fidelidade desse Senhor que o responde. Você disse que eu sou assim? Ok, então assim eu irei agir para com você. Vamos lá, esse dinheiro nunca foi seu, devolve. Vamos lá, o salário que eu te paguei, o cuidado que eu tive com você por todo esse tempo que você recebeu sem fazer nada para mim, vai ser pago de volta. Prendam ele. E lá vai haver choro e ranger de dentes. Ali não haverá arrependimento, haverá revolta contra esse Senhor, porque ele não o conhece. E esse Senhor pega aquilo que ele tirou do servo mau e entrega ao servo que tinha já 10 talentos, e diz, porque aquele que tem mais será dado, e aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Tem o quê? Fidelidade. Aquele que é fiel,
eu vou recompensar, eu vou abençoar, e eu vou confiar nele mais atividades. Porque eu quero resultados, eu quero que as pessoas ouçam, eu quero que as pessoas cresçam, eu quero que as pessoas se alegrem, eu quero que você tenha plenitude e alegria de vida, porque nisso você me gloria. Então, ele vai confiar. Você já não sei, alguém aqui estudou administração, mas você lembra daquela máxima, que talvez já chegou para vocês? Se você quer que algo seja bem feito, confie em alguém que já está ocupado. A ideia é, se você tem alguém na sua empresa que está cheio de atividades, e correndo atrás e fazendo, e você tem um outro que parece que não tem responsabilidade nenhuma, e que está acomodado, a tarefa importante que precisa sair, você confia quem está fazendo. Porque o outro está refletindo apenas marasmo, infidelidade, pouca preocupação. A ideia tem a ver com isso. O que nós fazemos, como nós nos comportamos, reflete o tipo de compromisso que nós temos com o nosso Deus, que, em última análise, é o nosso chefe. Ele pode não ser o seu chefe imediato aqui. Ele pode não ser o seu supervisor, gestor imediato aqui, no sentido de, poxa, eu trabalho para uma empresa, para o governo, sou meu próprio chefe, tenho minha própria empresa, ou trabalho em casa, eu já sou aposentado. Mas, em última instância, ele é o seu Senhor, ele é o seu Rei. Então, lembrem-se, para quem você trabalha é mais importante do que o que você faz, porque seu trabalho é, em última análise, sobre ele, sobre Deus, não sobre você. Ele confiou você a um determinado lugar, ele te confiou um determinado cargo, ele te conduziu em meio a estudos, em meio a trabalho, a tropeços e fracasso, aonde você está agora, e você deve ser fiel a ele aonde você está. Isso que nos leva à ideia de fidelidade. Se o trabalho é adoração, como seu verdadeiro chefe, Jesus avalia o seu desempenho. Se o trabalho é adoração, e Jesus é o seu verdadeiro chefe, ele vai estar avaliando o seu desempenho? Vamos pensar, resultados. Vai. Mas o que ele vai estar avaliando mais? Vamos lá, a palavra-chave da aula. Fidelidade. Ele vai estar olhando para você e te ajudando nisso. E fidelidade é uma palavra que trabalha imediatamente com fé. Fé e fidelidade são palavras de mesma raiz. Eu sou fiel àquilo que eu creio. Se eu creio verdadeiramente nesse Deus, se eu creio que verdadeiramente Ele cuida de mim, se eu creio verdadeiramente que os meus dons e talentos partem originalmente dEle, é com prazer e com alegria que eu vou ser fiel naquilo que Ele me comissiona a fazer, com as oportunidades que Ele me dá. Mais um período de conversa. Agora a gente vai olhar um pouco para a vida dos 4 cidadãos que a gente conversou, né? O Samuel, a Ruilin, a Felícia e o Sebastião. 4 situações hipotéticas. Alguma delas deve conversar mais próximo da sua realidade. E aí? Como é que Samuel deveria agir diante do que a gente conversou sobre as parábolas dos talentos? Qual que seria a postura adequada? Quantos talentos você acha que pode ter sido o caso de assemelhar ao que recebeu 5, 2 ou 1 talento, Samuel? Como é que a gente pode olhar? Situações hipotéticas que a gente usa para poder aplicar melhor o ensino. Não é forma de bolo, gente. É para aplicar melhor. E aí a gente tentar trazer essa aplicação para os nossos dias, para a sua realidade. Samuel, o que ele deveria fazer? Quem é ele? Refrescar a memória? Ótimo, refrescar a memória. Vamos lá. Vamos lá olhar o que o Samuel estava fazendo. Qual era a situação do Samuel? Estressado no trabalho. Empresa, contrato para fechar, tem mais de 30 empregos em jogo ali, e se sentindo culpado, às vezes acusado na sua mente, poxa, eu devia estar fazendo mais, falando mais de Jesus, pregando o Evangelho. Parece piedoso o cara, não parece? Parece um cara preocupado com as coisas eternas, e cheio de responsabilidades terrenas. E aí? Acho que
Samuel esqueceu que o trabalho também é usado para adorar a Deus, né? Não só o evangelismo, o que ele sente falta de fazer, né? Então, acho que ele incorreu naquele problema que muitas vezes a gente incorre, de separar o que é santo e profano. Na verdade, tudo é santo. O seu trabalho é santo, você adora a Deus também através do trabalho. Deus, ele te discipula através do seu trabalho. Muito bom. A distorção medieval, né? De que talvez só importe o evangelismo, e que eu estou fazendo aqui, será que é só para mim que eu estou fazendo isso? Na verdade, aquilo também pode ser para a glória de Deus. O que mais? A quem vocês comparariam Samuel? A qual dos três? Ao que ganhou 5. Por quê? Interessante. A Bárbara falou, porque ele parece ter bastante capacidade e, na verdade, revela também bastante preocupação. A ele talvez foi confiado responsabilidades não só sobre outras vidas, sobre a empresa, mas também responsabilidades espirituais. Porque ele está preocupado com isso, ele está incomodado com isso, mas ele não sabe como conciliar essas coisas. Compreender que o seu ambiente de trabalho é um lugar que glorifica a Deus e que na sua postura fiel a Ele, mas fiel também às leis, aos seus funcionários, diligente, abençoa e testifica desse Cristo, e que ele tem que aproveitar as oportunidades para falar de Jesus abertamente, né? Não é só prega o evangelho, quando possível use palavras. Não, pregar o evangelho é falar. Que a sua postura seja adequada. Ter testemunho de Cristo, mas você tem que falar. Ele tem essa preocupação. Provavelmente é alguém que recebeu mais talentos, mais responsabilidades, e Deus está colocando isso no coração dele, mas ele não está lidando corretamente. O que esse Samuel, então, precisa aplicar? 19. Se Deus o chamou para o mercado de trabalho, assim como chamou como testemunha do Evangelho, como Samuel deve agir? Ele precisa fazer as duas coisas. Ele precisa se dispor a não só ser diligente no trabalho, porque isso glorifica a Deus, mas ser uma fiel testemunha em toda oportunidade que Deus o der. Isso pode cansar? Isso pode desgastar? Se ele estiver buscando isso pela própria vanglória, ou tentando buscar energia e força em si mesmo, sim. Mas quem comissiona em sua sabedoria, quem dá o sustento, quem dá o talento, é o próprio Deus. Nós temos que ter esses nossos olhos fixos nele, inclusive para saber, não, Samuel, hoje, nessa semana, você vai passar terminando a documentação da empresa. E acalme o seu coração nisso. E peça oração por isso aos irmãos da igreja. Você está trabalhando. Cultua o Senhor no domingo. Calma o coração. Vai lá. Seja responsável com sua devocional. Mas não fica se cobrando além da conta, não. Isso é para a glória dele. Cada um tem um momento. E a outra personagem? O Ilim. Felícia. Ela está se perguntando se por acaso está desperdiçando a vida. Ela e o marido decidiram há 5 anos que ela largaria o emprego para ficar em casa em tempo integral com os filhos. Suas amigas donas de casa garantem que o que ela faz é muito valioso, mas o mundo, discorda disso. Não, você tinha que ser sua vida profissional, vai lá. E isso está angustiando ela. Como solucionar, como ajudar, como aconselhar o Ilim? Acho que o que o Eric falou aí já cabe para esse caso também, né? Essa dicotomia de sagrado e profano cria essa crise aí, né? Como se ela só estivesse adorando, né, se ela estivesse em casa cuidando dos filhos. Interessante. A Ilim, ela está numa crise de estou glorificando a Deus estando em casa,
ou eu estou negligenciando um dom e um talento que ele me deu porque eu abandonei o meu emprego e eu tinha chegado em um lugar de destaque nesse sentido. Né? Ele fala assim, olha, mas aparentemente, quando a gente lê, tem uma vanglória ali, né? Mas essas mulheres que me aconselham não tiveram o mesmo emprego que eu. Mas essa situação, quando eu comparo a vida do meu filho e a vida de várias pessoas com quem eu lidava, será que o nariz escorrendo é mais importante do que, nossa, eram vidas que eu estava cuidando ali? Existe, parece que um certo sentimento de vanglória. Vou falar? Pode levantar a mão. Talvez algo perto dessa dicotomia. Em vez de estar valorizando apenas o que é espiritual, né, supervalorizando, é a outra distorção, a distorção protestante. Né? Já que trabalha para a glória de Deus, eu não devia estar fazendo outra coisa, eu devia estar trabalhando, mas não, você está idolatrando o trabalho e vangloriando, você está idolatrando aquilo que você faz. É outra distorção. Então, a fala, o seu nome? Aline? A fala da Aline ela já cumpriu uma missão e ela está em outra missão. Ela teve um momento de vida e está em um outro momento de vida. Você vê que a ideia do texto é de que há uma decisão de mudança, que há como um acordo entre ela e o marido. Você está vendo que o momento que ela viveu foi muito bom, e isso ela deve se alegrar, mas o que ela está vivendo agora não deve ser motivo de demérito dela? Vamos ver aqui. Olha aqui a fala para a Willing. Se Deus a colocou hoje como mãe, ela deve ser fiel onde e naquilo que Ele a comissionou. Em última instância, outras pessoas podem trabalhar para negociar a paz de terceiros, mas quem criará os seus filhos? Qual destes parece opcional ou de maior primazia? Realidades diferentes levam pessoas a terem que trabalhar, sustentar o seu lar, mas nesse momento que dá o Willing, e ela tem sustento, e ela tem um lar equilibrado em que ela não precisa fazer isso. Houve um comum acordo e ela pode viver este momento de maternidade. E ela pode voltar amanhã a trabalhar novamente. Mas, neste momento, quem é mais importante? Ou quem não tem outra pessoa para cuidar? O seu filho ou outros grupos, outras nações que existem gestões de governo, existem departamentos voltados para essa negociação? De qual é mais fácil ou de maior importância? Qual é mais fácil abrir mão ou qual é a maior importância que depende diretamente dela? Que não há substituição nesse sentido. Ser mãe. Sua família imediata. A gente entende pela Bíblia que a gente precisa cuidar dos domésticos da fé. Primeiro, a gente tem que cuidar de todos, mas vamos ser fiel primeiro aqui os da casa? Vamos começar aqui? Então, a Willing, ela está passando por essa crise. Ela talvez se assemelhe a um desses servos fiéis, porque ela trabalhou bem, ou 5 ou 2 talentos, talvez 5. Mas agora, em um outro momento de vida, ela está em crise. Ela tem que tomar cuidado do coração dela. E nós, muitas vezes, precisamos disso. Não são raras as pessoas, tem até estudos aí que falam que chegam perto dos seus 40 anos, entram em crise, porque queriam ter realizado mais, feito mais, isso e aquilo, e o momento de vida delas não traz mais alegria para ela, não traz mais prazer, e ela não consegue mais, na sua fé, glorificar a Deus pelo que faz. A gente precisa vigiar o nosso coração para entender aonde Deus tem nos colocado e o que Ele tem nos comissionado para ali sermos fiéis. Cuidar de uma criança pode, na balança do mundo, ser menor, mas o que vale é a fidelidade. O que Deus tem colocado na sua mão. Cuidar do seu lar, cuidar de uma empresa. Criei meus filhos, voltei ao trabalho, atuo frente à igreja. Não é remunerado, é um trabalho voluntário. É isso que Deus tem colocado? É essa fidelidade que importa. O outro caso aqui, da Felícia. Sim. Não sei a questão do contexto, mas lá em 1 Timóteo 5:8, né? Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, não está funcionando. Especialmente da própria casa, este negócio
Sim, isso nos ajuda a aplicar esse contexto para consolar o Ilim. Podemos usar esse texto. Ei, cuida primeiro da sua casa. Deus se alegra nisso. Deus tem prazer nisso. Ele orienta isso. Felícia, mergulhada nas dores do fracasso, 30 anos tentando empreender, o que aconteceu com ela? Faliu. Como aconselhar a Felícia? E aí, pessoal? Não vou passar ainda não, porque senão eu vou ficar dando dica da resposta. Eu quero que vocês participem. Lembrar que ele que cuida do resultado. Muito bom. A identidade da Felícia não pode estar no trabalho. Legal. Isso é uma boa lembrança. Você acredita que Deus pode estar trabalhando no fracasso para lembrar ela dessas verdades eternas? Mais importante para Deus é a salvação da alma dela ou que ela tivesse muito êxito no trabalho dela? Existe uma primazia aqui. Ele não é contra, mas a gente tem que saber qual é a ordem das coisas. O fracasso pode ser um lembrete a todos de que o compromisso de Deus não é com o nosso sucesso pessoal. Eu estou satisfeito agora porque eu cheguei no cargo que eu sempre sonhei. Criança, né? Eu queria ser astronauta e sou astronauta. Era sobre isso, a minha vida era sobre isso, eu me realizei e acabou. Se o seu objetivo final era a glória de Deus e não a vanglória, deve reavaliar os sentimentos presentes. Essa é a situação de Felícia. Ela deve olhar para os seus sentimentos e avaliar. Nesses 30 anos, eu trabalhei para a minha alegria, eu trabalhei para ter um bom emprego, para me realizar, mas o meu objetivo final, ao me esforçar, eu via a glória de Deus, eu reconhecia a sua bênção sobre mim, eu ouvia a sua voz me direcionando, ou havia uma idolatria, uma egolatria, o desejo da vanglória, de mostrar para todos os meus colegas de trabalho, todos os meninos que estudaram comigo, todos os meus primos, que eu me destaquei. O fracasso é sempre uma boa oportunidade para reexaminar se estamos sendo fiéis. Volto no exemplo de Jeremias, volto no exemplo de Isaías, volto no exemplo de Noé. Não é que, sendo fiel, você vai sempre ter sucesso. Às vezes, o sucesso está só nos olhos de Deus, no sentido que eu fui fiel a Ele, isso que importa. Noé salvou-se da sua própria casa, o resto tudo afogou. Ninguém acreditou que ia vir. Jeremias pregou, as pessoas preferiam acreditar nas outras vozes do que acreditar que estava vindo a Babilônia. Isaías pregou a vida inteira para ninguém acreditar. E Deus avisou, e vai ser assim o seu ministério. Foram fiéis. E aos olhos do homem pode parecer que é fracasso, mas ninguém se dispôs aos olhos dos homens. Mas o que importa é diante do nosso Senhor, do nosso Deus. Talvez precisamos reavaliar. Aconselhar a Felícia talvez seja mais difícil, porque nós não estamos aqui tentando investigar pecados, mas confrontá-la numa realidade pecaminosa que ela se encontra ao fracassar e se sentir inútil, se sentir desanimada e não ter mais alegria, porque pode não ter sido por erros dela, são situações que Deus permitiu, que Deus conduziu. Ela tem que avaliar o sentimento dela naquele momento, se está em oposição a Deus. Por fim, o Sebastião, que se arrogou de eu nem preciso trabalhar mais. Trabalhei muito, agora eu estou gozando a vida. Pergunta, com qual dos servos a postura final de Sebastião mais se aparenta? Com qual dos servos? O último, né? Ele está pegando ali e falou, se eu enterrar, já é muito mais do que eu recebi. É isso que ele está falando. Ixi, estou em paz. Eu vim da cidade que eu vim, rapaz, eu sou o cara. Eu construí, eu fiz e hoje eu estou assim. Mas a postura dele final assemelha-se muito mais àquele que enterra o que lhe foi colocado nas mãos. Com o primeiro que recebeu mais do que os outros e mais se esforçou, ou com o último que, calculando o que tem em mãos, pensa na segurança de não ter de se esforçar?
Fidelidade envolve dedicação, independente do momento de vida ou da quantidade de capital que alguém possa ter acumulado. É a ideia que eu falei inicialmente. Se aquele servo infiel tivesse recebido 5, 10 talentos, tivesse recebido uma infinidade, a postura dele é que está errada, de pegar aquilo como segurança e enterrar. Quando meu senhor voltar, eu entrego para ele. Aqui não entra o mérito de Sebastião, então ele deveria continuar trabalhando e crescendo e aumentando para que ele nem precisasse trabalhar 40 minutos por semana, mas 40 minutos por ano. É sobre isso? Também não. Idolatria do trabalho, não é sobre isso, mas continuar sendo fiel. Vamos pensar em coisas que um Sebastião poderia viver e fazer numa situação ótima dessa que Deus o confiou. Poderia fazer mais visitas na igreja? Poderia ser mais presente na vida da sua família que ainda não é convertida? Poderia ser mais intencional ao aconselhar os seus sócios, seus funcionários, já que ele tem tanto tempo, ao invés de ficar em casa, eu vou à empresa e vou estabelecer reuniões para me conversar diretamente com eles e, quem sabe, anunciar o evangelho de uma melhor maneira. Eu poderia ser mais fiel de quantas formas ao meu Senhor? Enquanto invisto na empresa, estou capacitando, estou fazendo pessoas mudarem sua cosmovisão a respeito da vida, do trabalho, do mundo, para a glória agora de Deus. E eu estou me dedicando a isso. Então, a postura de Sebastião não pode ser de enterrar aquilo que ele já tem em mãos e falar, estou safe. Mas de continuar sendo fiel a Deus. É essa a situação que importa. E muitos de nós talvez tenhamos que repensar como usamos o tempo, o dia e as oportunidades que Deus tem nos dado no nosso trabalho, com os nossos amigos, nas nossas reuniões semanais ou mensais de hobbies, coisas que você faz. É um jiu-jitsu, é um kart, é alguma coisa que você sempre se encontra com um grupo e você não é mais intencional naquilo, em revelar a Cristo, em falar com aquelas pessoas. Não, já sou crente, já preguei para tanta gente, já falei de Jesus, para os seus amigos. Mas se eu parar para orar, a gente perde 5 a 7 minutos do kart. Na hora de encerrar, está todo mundo cansado, vamos embora, a gente tira foto e vai. Vou chamar o pessoal ainda para agradecer pelo cuidado. Não, eles vão começar a me achar um incômodo. Usa disso, usa do teu tempo, usa das oportunidades que Deus te dá e seja fiel a Ele. Podemos reavaliar essas coisas. O trabalho também é para a glória dEle. Glorificar a Deus no descanso. Muito bom. Há espaço para isso, né? A gente não precisa gastar todo o tempo trabalho, há um espaço para o descanso. Trabalhar a ideia de descanso na vida. Ele trabalhou por muito tempo, a realidade de Sebastião é esse, né? E agora ele está numa realidade de segurança. E aí a gente já ouviu a respeito disso. Descanso é simplesmente ócio? Não, mas considerar a Deus e glorificá-lo nesse descanso. Um descanso santo, voltado para o Senhor, que considera que as bênçãos provieram dele. Outra forma de aconselhar o Sebastião, de nos aconselharmos. Conclusão. Com base na parábola dos talentos de Mateus 25, a fidelidade no trabalho, evangelismo e nas mais variadas tarefas, dona de casa, a administração, cuidado de igreja, da vida do meu avô, que não tem mais ninguém para cuidar. Nas mais variadas tarefas que nos são confiadas, a fidelidade é crucial. Servimos ao Rei, que em sua sabedoria infinita distribui a nós talentos conforme a sua vontade. Podemos desejar grandes papéis, mas Ele nos chama para as trincheiras com propósitos que nem sempre entendemos. Rejeitar seus desígnios é esquecer a graça de servi-lo. Com fé e amor, confiemos em sua estratégia, servindo com alegria. Cada momento de vida pode glorificar a Deus. Cada decisão que você tomou, até mesmo aquelas que você tomou sem consultar a Deus, podem redundar em glória a Ele quando você se arrepende, coloca novamente na presença dEle e fala, Senhor, cheguei aqui pela minha vaidade. O que eu deveria fazer agora que eu caí em mim, entendi a minha situação? Como eu posso te glorificar a partir de agora?
Cheguei aqui ouvindo ao Senhor, mas as últimas escolhas parece que eu não estou conseguindo entender. Fala comigo de novo. Como eu posso te servir melhor? Como eu posso me alegrar e te glorificar como mãe, como pai, como funcionário, como chefe, como aposentado? Como? E aí sim, a gente consegue ressignificar a situação do trabalho e começar a nos apresentar para Ele, glorificando em todo o tempo. Amém? Mais alguma consideração? Encerrar orando. Pai querido, obrigado por esta manhã, obrigado pelo tempo que tivemos de conversar a respeito da parábola dos talentos, que Cristo nos apresenta, registrado aqui na Tua Palavra. Muito obrigado por nos lembrar que diante de Ti importa a nossa fidelidade, o nosso apego à Tua Palavra, o nosso desejo de Te servir, de Te conhecer, de seguir os mandamentos do Teu Filho. Que essa verdade faça morada dos nossos corações, que eu e os meus irmãos possamos, pela Tua sabedoria, pela direção do Teu Espírito, aplicar no nosso dia a dia e dessa maneira nos alegrar ao Te glorificar, perceber que temos crescido à imagem de Cristo e nisso louvar ao Senhor. Que o Senhor também console aqueles que estão ainda ansiosos e sem a melhor consciência de como aplicar isso, dando a eles a esperança de que o Senhor pode sim dar melhores respostas e que devem, como trabalhamos na nossa devocional de hoje, perseverar em oração, na busca por uma resposta do Senhor. É no nome do Teu Filho, amado Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até de noite, 18 horas, com Jeremias, a pregação. Não. Hoje é Filipenses com o presbítero Fábio. Deus abençoe, meus irmãos. Até mais tarde.